Nesta videoaula vamos apresentar a vocês algumas das características dos motores de indução trifásica. Esses motores são comumente utilizados nas indústrias em geral e são classificados como motores assíncronos. Por que são classificados como motores assíncronos? Pertence a essa categoria devido à velocidade do rotor ser menor que a do campo girante. Eles são utilizados nas indústrias por serem mais robustos, ter fácil manutenção e abranger maior utilidade. São encontrados dois tipos de motores de indução trifásica: o motor trifásico com rotor gaiola de esquilo e o motor trifásico com rotor bobinado. O motor de indução trifásico, também conhecido como MIT, destaca-se por ser relativamente barato. Além de exigir pouca manutenção, são utilizados em vários ambientes, além de conseguir atender a um grande número de cargas. Sua ligação é simples. Como vemos na imagem, o MIT possui várias partes, sendo elas a tampa traseira, a tampa defletora, o ventilador, os anéis de vedação, o dreno, o rolamento, a caixa de ligação, a tampa da caixa de ligação, o estator bobinado, a carcaça, o rotor, a chaveta, o anel de fixação, a tampa dianteira. A sua composição é composta basicamente por duas partes, o rotor e o estator. O estator é composto por chapas finas de aço que possuem o formato de um anel, com ranhuras internas. Essas ranhuras são utilizadas para alojar os enrolamentos. O rotor ele também é produzido de chapas finas, de aço. Entre o rotor e o estator possui um pequeno espaço muito importante para o funcionamento do motor, chamado de entreferro. Nesse tipo de motor, existem 3 enrolamentos que são alimentados por uma tensão senoidal. A alimentação é aplicada nos enrolamentos do estator, criando assim uma tensão induzida nos enrolamentos do rotor. O rotor bobinado possui a opção de modificar o tipo de ligação do rotor através dos terminais localizados na caixa de ligação da máquina. Isso é possível graças às escovas que fazem o contato do terminal com o rotor. O rotor em gaiola de esquilo é constituído por um núcleo de chapas ferromagnéticas isoladas entre si, barras de alumínio ou cobre curto-circuitadas nas extremidades através de anéis. O rotor tipo gaiola consta de um núcleo em tambor, providos de ranhuras nas quais são alojadas fios ou barras de cobre. As barras condutoras da gaiola são colocadas geralmente com uma certa inclinação para evitar as trepidações e ruídos, pela ação eletromagnética entre os dentes das cavas do estator e do rotor. Sendo o motor mais utilizado na indústria, o motor de indução trifásico se destaca pela robustez, baixa manutenção e pelo seu preço. Mesmo tendo várias vantagens com relação à sua utilização, o MIT possui alguns problemas como a alta corrente de partida. Isso pode ser minimizado através de algumas técnicas utilizadas na partida. Vocês sabem qual é as principais semelhanças dos motores? Em ambos os motores, a presença do estator. No estator são montados os grupos de bobinas de cada fase. Ele é responsável por formar o campo girante. Rotor. O rotor é montado sobre o eixo e sofre indução do campo girante, fazendo com que ele gire. Conjugado. Conhecido também como torque ou momento, é a força necessária para mover o eixo. Caso o eixo esteja com uma carga, essa força necessária deve vencer a inércia do próprio eixo e do peso da carga. Escorregamento. O escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona, que é a velocidade do estator, com a velocidade assíncrona, que é a velocidade do rotor. Conseguimos ver isso claramente no exemplo a seguir. Caralho, eu sou um merda, meu irmão.
O motor de indução trifásico tem seu funcionamento totalmente dependente de algo denominado como campo girante. O campo magnético gerado nas bobinas depende da intensidade da corrente que passa por ela. Essa corrente é resultado da tensão aplicada em seus enrolamentos. Devido às bobinas serem posicionadas 120 graus umas das outras, a variação da polaridade e a defasagem de 120 graus nas três fases em um instante de tempo, ela gera um movimento uniforme giratório no campo magnético. Frenagem eletromagnética. Em algumas aplicações, associado à opção de velocidade, temos o sistema de frenagem. O sistema utilizado com menor custo de manutenção é o de frenagem eletromagnética. Quando pressionado o botão de frenagem, desliga-se a alimentação do motor e é aplicada ao motor uma tensão contínua a duas das fases, que transforma a bobina do estator em um eletroímã que freia o rotor. Pode-se frear o motor invertendo repentinamente o sentido da rotação e desligando o sistema logo em seguida. Deste modo, a frenagem é brusca e temos um pico de corrente alto no momento da inversão da rotação. Note que a inversão da rotação é feita de modo que o motor não desenvolva a rotação em sentido contrário, mas apenas em um impulso reverso, e a fonte de energia é desligada. Com o advento dos inversores de frequência, a frenagem eletromagnética tornou-se parte do conjunto, já que esse equipamento pode ser programado para executar uma parada rápida no motor.